E aí, meus amigos, vamos dar início aí à nossa 13ª aula e vamos abordar hoje o assunto de capacitância, beleza? Então vamos lá. Muito bem, galera, a princípio vamos entender aqui o conceito de capacitância. A gente consegue fazer essa análise experimental se a gente pegar um corpo, um condutor que está eletrizado, que está carregado, e a gente pegar a quantidade de cargas presente nesse condutor e aumentar, a gente vai notar de forma experimental que o meu potencial ele também aumenta. Como assim, professor? Eles são diretamente proporcionais. Se aqui eu tiver 2Q, ou seja, o dobro da minha carga inicial, meu potencial também vai dobrar. Beleza? De tal forma que se eu pegar a minha carga e dividir pelo meu potencial, a gente vai chegar a uma constante. E essa constante é chamada de capacitância. Ou seja, a minha capacitância ela vai fornecer uma indicação da capacidade de um condutor em armazenar cargas. Beleza? Ele indica a capacidade que o condutor tem em armazenar cargas elétricas. Então anotem esse conceitozinho aí que ele é bastante importante. Beleza? E a unidade, professor? Qual unidade a gente usa para capacitância? A unidade a gente vai usar o Farad. O Farad é o que? Coulomb por volt. Só a gente ver aqui, carga ela é dada em Coulomb e volt é dada pelo volt, né? A unidade dos caras aí que descobriram esses comportamentos aí. Então, né, nessa unidade aqui, o que um Farad representa? Representa da seguinte forma: para cada 1 farad de capacitância, o condutor terá que receber ou perder coulombs de carga para que o seu potencial seja alterado em 1 volt. Tudo bem? Agora a gente tem algumas observações em relação à capacitância, que também é bastante importante e é interessante que vocês anotem. Minha capacitância ela depende do meio em que ela está envolvida. Depende do meiozinho lá, da constante eletrostática. Beleza? E ela também depende das dimensões e formas. Se o capacitor for triângulo, uma esfera ou placas paralelas, ou seja, a minha forma e as minhas dimensões elas vão influenciar sim na minha capacitância. Então notem que esses parâmetros aqui são os que vão interferir na minha capacitância. Lembrando, tipo de material que vai ser formado capacitor não importa, se for cobre, se for ferro, o que vai importar vai ser o meio onde ele está submerso, né? E as dimensões, as formas que o meu capacitor vai ter. Tudo bem? Então aqui só para finalizar, anotem aí o conceitozinho de capacitância. Capacitância ela fornece a indicação da capacidade do condutor em armazenar cargas. Beleza? Anotem isso aí. Agora vamos aprender como calcular essa capacitância em um condutor esférico. Beleza? Aqui a gente tem um condutor esférico de raio R. E a gente sabe que para calcular o potencial em um condutor esférico, a gente tem essa seguinte expressão. O potencial é igual a constante vezes a carga dividido pelo raio, né? Até aqui a gente calcula o potencial na sua superfície. Beleza. A gente sabe que para calcular a capacitância é a quantidade de carga dividido pelo meu potencial. Ok, até aí. Então, dessa equação aí, a gente também pode tirar que a minha carga ela é igual ao produto entre a minha capacitância e o meu potencial elétrico. Beleza? Agora, note que aqui a gente tem o valor da carga relacionado com a capacitância e potencial. Então, a gente pode substituir essa expressão aqui na minha equaçãozinha lá do potencial. Substituindo, a gente vai ter que o potencial vai ser igual ao Q, o Kzinho, vezes a capacitância, vezes o potencial dividido pela distância, que essa distância aí é o meu raio, né? Aqui, meu raio. Beleza? Agora notem que a gente tem potencial desse lado e
potencial desse lado. Então a gente pode cancelar os dois aí. Agora, como a gente quer encontrar a capacitância no meu condutor esférico, basta a gente isolar o Czinho, né? Então vamos ter aqui o Czinho, vai ter essa seguinte carinha aí. A minha capacitância vai ser igual ao raio dividido pela minha constante eletrostática do meio. Então notem aqueles dois pontos que eu falei lá no slide anterior, que a minha capacitância ela vai depender apenas da sua dimensão, da sua forma e do meio onde ela está submersa, no caso. Beleza? E notem que se eu aumentar meu raio aqui, minha capacitância também aumenta. Então meu condutor ele vai conseguir armazenar mais cargas. Beleza? Agora vamos ver uma pequena relação entre diferentes tamanhos de esferas. Aqui a gente tem uma esfera A de raio 3R, uma esfera B de raio 2R e uma esfera C de raio R. Usando aqui aquela equaçãozinha lá que a gente deduziu, que a minha capacitância é igual ao raio sobre a constante, dá para a gente notar que a minha capacitância em A vai ser 3 vezes minha capacitância em C, porque o raio em A é 3 vezes maior do que o raio em C. E também a gente consegue pegar essa relação aqui entre B e C. A gente pode dizer que a capacitância em B, por ele ter o raio 2 vezes maior do que em C, é 2 vezes a capacitância em C. Beleza? Um cálculo interessante que a gente pode fazer é calcular a capacitância da Terra. A gente pode aproximar aqui o raio da Terra a 6,3 vezes 10 a sexta metros. E o meio onde ele está é o vácuo, né? Ele não tá, a Terra não está imersa no vácuo. Então é a constante lá que a gente conhece, 9 vezes 10 a 9. Fazendo essas divisões aí, a gente vai ter que a capacitância da Terra é 7 vezes 10 a menos 4 Faraday. Isso é só para vocês notarem que um Faraday ele é muito, muito grande. Se a Terra todinha, o planeta Terra todinho, tem isso daqui de capacitância, então me diga quanto é que seria um Faraday. Seria uma coisa muito grande. Então é só para vocês notarem essa relação aí de grandeza. Tipo, um Faraday é muita capacitância mesmo. Beleza? E as outras relações seriam em relação aos tamanhos aí das esferas, né? Esferas maiores terão uma capacidade de armazenamento de cargas maior. Beleza? Agora vamos falar sobre os condutores em equilíbrio eletrostático. Aqui nós temos dois condutores, um condutor A, um condutor B e mais N condutores. Até quantos condutores eu quiser aqui, beleza? Esses tracinhos aqui representam que tem outros condutores, até chegar a um número N, um número determinado. E cada um aqui vai ter uma capacitância, uma quantidade de cargas e um potencial. Tudo bem? Agora notem que se eu pegar um fio de capacitância desprezível e interligar esses condutores, a gente vai ter uma transferência de carga em virtude da diferença de potencial de cada um desses condutores. E essa transferência de carga ela vai continuar até que todos os meus condutores fiquem em equilíbrio eletrostático. Quando eles entrarem em equilíbrio eletrostático, o potencial em todos eles será o mesmo. Então a gente pode afirmar que o potencial em A vai ser o mesmo potencial em B, o mesmo potencial em C, em D, e assim sucessivamente, até a gente chegar em um número N aí de condutores, beleza? Então a partir disso a gente afirma, né, que o novo potencial nele, né, potencial linha vai ser igual a A, vai ser igual ao potencial em B e igual ao potencial em N.
Mas a gente sabe que o potencial ele é dado pela razão entre a carga e a minha capacitância. Então assim a gente pode chegar nessa seguinte relação aí, que a minha nova carguinha aí, a carga Q' A dividida pela minha capacitância A vai ser igual a minha carga Q' B dividido pela capacitância B e assim sucessivamente. Note que aqui a gente vai ter uma nova distribuição de cargas. Se o corpo A estava com 2 cargas, ele poderia ficar com 3 ou com 2. Mas notem uma coisa importante. A quantidade de cargas, o somatório da quantidade de cargas de todos os condutores não vai variar, seguindo lá o princípio da conservação das cargas. A quantidade de carga inicial tem que ser igual à quantidade de cargas inicial. A única diferença é que alguns corpos eles terão números diferentes de cargas, beleza? Mas o somatório das cargas gerais presente em todos os condutores tem que ser o mesmo de quando eles estavam separadinhos aí, ok? E a capacitância aqui dos condutores permanece a mesma. A capacitância de A permanece a mesma porque a gente não alterou as dimensões do meu condutor e também não mudou ele de meio. Então a minha capacitância permanece a mesma. Beleza? Então a gente, através dessa seguinte expressão aqui, a gente consegue fazer diversos exercícios, ok? E falando neles, vamos começar aqui os exercícios de fixação. Analise as preposições seguintes. Item 1. A capacitância do condutor depende do material de que ele é feito. Item 2. Um condutor esférico, a capacitância é tanto maior quanto maior é o seu raio. Item 3. Dois condutores esféricos, um de cobre e outro de alumínio, de mesmo raio e em um mesmo meio, possuem capacitâncias iguais. Muito bem, galera. Só frisando aqueles pontos que a gente viu lá importantes sobre a capacitância. A gente viu que a capacitância ela depende exclusivamente do meio em que ela está, em que o condutor está submetido, né? E depende das formas e dimensões. Notaram aí que ele não depende do material? Então ele pode ser feito de qualquer material. A capacitância ela vai estar relacionada apenas com as formas e dimensões do meu condutor e o meio que ele está que a gente colocar no meu condutor, beleza? Então vamos analisar aqui novamente item por item. O item 1 aqui ele fala que a capacitância de condutor depende do material de que ele é feito. A gente acabou de ver que isso não é verdade. Item 2, no condutor esférico, a capacitância é tanto maior quanto maior é o seu raio. Isso é verdade, né? Que a gente viu lá no slide anterior, quando a gente aumenta o raio, a gente aumenta a capacidade de armazenamento de cargas. Então aqui o meu item 2 está correto. Item 3. Dois condutores esféricos, um de cobre e outro de alumínio, de mesmo raio e em mesmo meio, possuem capacitâncias iguais. Como a gente sabe que os únicos influenciadores aqui na minha capacitância vai ser as suas dimensões e o meio. Então a gente pode afirmar que o item 3 também está correto. Mesmo eles sendo produzidos com materiais diferentes, eles terão a mesma capacitância. Então a nossa resposta aqui é o item 2 e 3, letra C. Essa questãozinha aí, da PUC de Minas Gerais. Uma carga positiva Q está distribuída sobre uma esfera de raio R, fabricada com material condutor que pode ser inflado. A esfera é inflada até que o novo raio seja o dobro do anterior. Muito bem. Para a gente responder essa questão, basta a gente lembrar da relação aqui dessas duas formulazinhas. A gente viu que se a gente aumentar o raio do meu condutor, a minha capacitância também aumenta. Então, se eu dobro aqui o raio, a minha capacitância ela aumenta 2 vezes, beleza? Agora aqui, em relação ao potencial, se eu dobrar aqui o meu raio, o meu potencial ele vai diminuir 2 vezes, ou seja, a gente vai ter que dividir esse potencial por 2, ou seja, ele vai ser reduzido pela metade.
Então daí a gente pode concluir que no momento que a esfera aí inflar e aumentar o seu raio 2 vezes, a gente vai ter que a capacitância vai aumentar 2 vezes e o meu potencial vai ser reduzido pela metade. Então vamos só procurar alternativa aí que tenha esses pontos. O item aqui, o potencial e a capacitância dobram de valor? Não. Item B, o potencial fica reduzido à metade e a capacitância dobra de valor. Isso aqui. Então a gente tem aqui a resposta ao item B.